Vamos aí então, né, Fernando, para mais uma questão do livro 2 de Matemática, Ciências e Aplicação de Gelson Iese, Oswaldo Doce, David e Roberto. Um ótimo livro, uma ótima coleção. Foi uma excelente escolha, viu, Fernando? Obrigado. Essa apostila, Tem um outro autor aí. Depois eu falo. esse livro aqui, Nilce de Almeida. Nilze de Almeida. Ah, estava aqui embaixo, né? É, Cortou. é. Nilze de Almeida. Bom, essa questão aqui, ela é de aplicação da lei dos cossenos. E uma coisa legal da gente fazer é rever as fórmulas, todas as fórmulas. E um jeito fácil de você guardar. Olha só, vamos supor um triângulo aqui de lados A, B e C. Oposto ao lado de medida A, vamos colocar o ângulo alfa. Oposto ao lado que mede B, vamos colocar o ângulo beta. E oposto ao lado que mede C, vamos colocar o ângulo θ. E agora, olha só. Lei dos cossenos. Então, ó, você pode aplicar a lei dos cossenos começando por qualquer lado. Mas, por exemplo, se você começar com o lado A, assim, ó. A quadrado é B quadrado mais C quadrado. O que te lembra isso, Fer? Pitágoras. Pitágoras. Mas só que Pitágoras a gente só aplica em triângulos retângulos. Quando eles não são retângulos, tem um ajuste que a gente faz que é assim, ó. Então, olha só, A quadrado é igual B quadrado mais C quadrado. Agora você só usa o B e o C. Olha só, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre B e C. O ângulo entre B e C, quem é? Alfa. Excelente, Fer. Agora, ó, você pode começar com B também. Se você começar com o lado B, o ângulo envolvido não vai ser o alfa. Vai ser qual? O beta. O beta. Então, ó, você começa com B, fica assim, ó. A quadrado e C quadrado. O B não entra agora, só o A e o C. E aí, ó, você vê, parece Pitágoras, mas aí depois tem menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo Beta. beta, o ângulo entre A e C. Agora, ó, pode começar pelo C também. C quadrado é A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Teta. Teta. Tá aí. Então, ó, uma coisa interessante de você guardar é o seguinte. Quando a fórmula começa com A, ela termina com o ângulo oposto a A. Quando a fórmula começa com B, ela termina com um ângulo que fica oposto ao lado que mede B. E por último, quando a fórmula começa pelo lado C, ela termina com um ângulo oposto ao lado C. Então, por isso que aqui a gente vai começar pelo x, ó, nesse exercício. Então, aplicando a lei dos cossenos nesse exercício, ó, x quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes, só para ficar na ordem correta, viu? Raiz de 3 vezes 2 vezes o cosseno do ângulo 150. de 150, que é o ângulo entre 2 e raiz de 3. Beleza, agora vamos elevar ao quadrado, fica x quadrado é igual. Raiz de 3 ao quadrado cancela a raiz, então fica 3. 2 ao quadrado dá 4. E aqui, por enquanto, a gente só vai multiplicar esse 2 por esse 2. A ordem dos fatores não altera o produto, então
Você pode multiplicar esses dois, fica 4 raiz de 3 vezes. Agora tem uma coisa muito importante sobre o cosseno que é bom comentar. Você, como professor, já sabe que cosseno de 150 é menos raiz de 3 por 2, né? Uhum. Mas tem muitos alunos que não sabem uma teoria muito importante, ó. Se você tiver dois ângulos que somam 180 graus, o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. Eu esqueci de pôr menos. O cosseno de um é menos o cosseno do outro. Essa é uma relação interessante de guardar, porque as pessoas tendem a guardar só o primeiro quadrante. Então, a maioria das pessoas sabem que o cosseno de 30, olha o ângulo que eu escolhi, ó, 30. 30 mais 150, 180. isso. As pessoas sabem que é raiz de 3 sobre 2. Ah, mas como que sabe? Ah, porque elas guardam aquela tabelinha lá, sabe aquela tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lembrar daquilo? Vamos? Tá bom, então vou passar um pouquinho aqui para baixo, vou montar a tabela, ó. A tabela é assim, ó. A gente coloca 30, 45 e 60, que é o primeiro quadrante. Então começa com 30 e vai de 15 em 15, tá bom? Beleza. Aí você coloca aqui x, aqui é o seno de x, aqui é o cosseno de x e aqui vai ser tangente de x. Aí você coloca traço de fração tanto para seno como para cosseno. Aí você começa aqui, ó, de cima para baixo. Vou mudar a cor. De cima para baixo você põe assim, ó, 1, 2, 3. E aí você pode ir de baixo para cima e fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. Aí os denominadores. Os denominadores são fáceis porque todos eles são 2, ó. O denominador de todo mundo é 2. E depois, por último, você vai colocar raiz. Raiz de 1 não precisa, porque a raiz de 1 é 1 mesmo. Mas você põe raiz para o 2, raiz para o 3, para o 2 e para o 3. Aí você fala, e a tangente agora? Como é que a gente faz? A tangente, você faz uma divisão. Você divide o seno pelo cosseno e você obtém a tangente. Tangente de um ângulo x é o seno do x dividido pelo cosseno de x. Eu vou colocar só um exemplo. Essa primeira aí, ó, tangente de 30. É o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Sabe como é que divide fração, né? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí, ó, assim que divide fração. Tem muita gente que esquece disso, sabia? Uhum. Aí corto 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. Nacionaliza. Racionaliza. Raiz de 3 sobre 3. Isso. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é mais fácil, porque quando você divide raiz de 2 por 2, dividido por raiz de 2 por 2, Dá 1. dá 1. E a tangente de 60 também é fácil, porque quando você inverte a segunda fração, Vai ficar. corta 2 com 2, É, fica a raiz de 3. raiz de 3. Pronto, tá aí. É assim que você guarda os valores aí de seno, cosseno, de 30, 45 e 60. E a tangente também, né? Agora vamos voltar lá. Então, como eu estava dizendo antes, ó,
Quando você tem dois ângulos que somam 180 graus, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então, sabendo que o cosseno de 30 é raiz de 3 por 2, o cosseno de 150, Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. isso mesmo, vai ser negativo. Bom, tudo bem. Agora então a gente pode substituir aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Agora a gente pode simplificar esse com esse, ó. Aí fica 2 aqui, né? Aí soma aqui, fica... Eu vou continuar aqui em cima, tá bom? Aí fica x quadrado é igual a 7 mais... Não, mais, verdade. É porque menos com menos, ó, tá multiplicando ali, ó, acaba ficando mais. Mais. Então, mais. Aí fica 2 vezes raiz de 9, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, 2 vezes raiz de 9. Só que a raiz de 9 é 3. Então, você pode escrever que isso aí é o mesmo que 2 vezes 3. E aí, você multiplica. 2 vezes 3 dá 6. Soma. E aí, passa o quadrado na forma de raiz. 7 mais 6 dá 13. Então, x é a raiz de 13. Beleza, Fer? Legal. Então tá aí, a resposta da letra C.